Oi pessoal, tudo bem? Nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre o processo de fabricação do cimento Portland, falar sobre o processo produtivo, falar depois sobre os tipos de cimento e por último a gente faz alguns comentários sobre o impacto ambiental. Então a primeira pergunta, A primeira e grande pergunta, como fabricar cimento? E aí a gente vê uma imagem representativa do processo produtivo de cimento. Então ele vai começar desde a extração das matérias-primas, elas vão passar por um processo de tratamento, armazenamento. Então elas vão passar por uns trocadores de calor, vão para o forno, depois elas vão ser resfriadas, armazenadas, vão ser misturadas, moídas e por último vão ser ensacadas e enviadas para as lojas de distribuição. Vamos falar mais detalhadamente sobre cada uma dessas etapas? Primeiro, começando com a extração das matérias-primas. Então, a gente vai começar com o calcário. O que é o calcário? Ele é, na verdade, uma rocha sedimentar que ele tem um teor de 30% ou superior de carbonato de cálcio, CaCO3. Ele possui algumas impurezas que são desejáveis no processo de produção, como o óxido de ferro, de alumínio e de silício. E tem outras coisas nele que são indesejadas, como por exemplo os óxidos de magnésio, sódio e potássio, que quando reagem com a água podem causar algum tipo de expansão e comprometer a microestrutura do material no estado endurecido. Aqui a gente tem uma fotinha do calcário e uma mina de extração do calcário. Aqui mais uma foto. Como vocês podem ver, são sempre grandes áreas que precisam ser dematadas e isso causa um impacto ambiental muito grande. Bom, existem outras matérias-primas além do calcário. Primeiro a argila, que ela é composta basicamente por silicatos de alumínio hidratados, óxido de ferro, de alumínio e gesso. Também é necessário muitas vezes colocar minério de ferro e areia para suprir necessidades de ferro e silício. E também a gente vai precisar de gesso, na verdade SaSO4, popularmente conhecido como gesso, mas o nome do mineral é gipsita, e esse mineral ele serve para retardar o endurecimento do cimento durante o estado fresco. Então, ele retarda aí a passagem do estado fresco para o estado endurecido, permitindo a trabalhabilidade. A gente vai tratar melhor desses sistemas de reação na próxima aula. Depois que a gente extrai as matérias-primas, a gente precisa fazer a britagem delas e armazenar elas em pilhas. Então é feita uma primeira pré-homogeneização, que ela é feita durante esse processo de queda dentro do silo mesmo. Então várias esteiras levam a matéria-prima lá para o alto do silo e elas são jogadas lá de cima todas juntas. E a queda faz a mistura. Depois é feita uma moagem a cru ainda. Então existem alguns tipos de britadores. Vai passar primeiro por um britador de martelos para reduzir a granulometria até uma escala em que se possa levar para o moinho de bolas, aonde você vai refinar ainda mais a granulometria das matérias-primas que vão estar entrando dentro do forno. O produto que sai da moagem misturado é chamado de farinha. A farinha ela vai entrar primeiro nessa torre, chamada torre de ciclone ou torre de pré-calcinação. Então, ela vai ser jogada lá de cima da torre e aí ela vai descendo, a temperatura ela vai aumentando conforme a matéria-prima vai descendo. E esse procedimento ele serve para aquecer a matéria-prima antes de ela entrar no forno. E já durante esse processo, o calcário ele começa a se decompor liberando CO2, né? Então você tem ali a transferência de calor por meio da liberação dos gases que estão dentro da torre de ciclone e de 1.600 kg de farinha que entram, saem apenas 1.000 kg, porque são liberados 600 kg de CO2 durante esse procedimento. E uma coisa interessante é que as fábricas de cimento elas são pensadas para não se precisar aquecer
é o pré-calcinador. Então é utilizado o gás quente que sai do forno já para ser utilizado no pré-calcinador sem precisar de um processo de aquecimento adicional. Agora vamos falar um pouquinho sobre o forno. O forno ele tem essa cara, ele é um cilindro alongado normalmente e ele gira dentro dele. Ele tem umas esteiras que ficam girando e enquanto o material está girando lá dentro existe uma chama que vai queimar as matérias-primas. Aí aqui embaixo a gente tem as reações que acontecem. A decomposição do calcário, ela é basicamente o CaO com o CO2 sendo quebrado, liberando o óxido de cálcio e o dióxido de carbono. E a gente tem também o processo de queima da argila, que é basicamente a separação de alguns compostos de alumínio, silício e ferro com a água. E também tem nesse procedimento a queima de combustível, né, carbono, liberando mais CO2. Aqui falando um pouquinho mais sobre os fornos, né? Eles podem ser muito longos, aí, com 160 metros de comprimento, eles podem ser um pouco menores também, isso depende do tamanho da indústria. O ângulo de inclinação é muito leve, mas existe alguma inclinação. Eles ficam rodando aí em torno de 0,5 a 4 RPM e normalmente a duração de uma batelada de queima é de 4 horas, mas isso vai variar dependendo do tipo de forno, do produto que você quer obter. A temperatura de queima está na ordem dos 1200 graus Celsius. E aí, depois que a farinha ela é queimada, ela vai formar essas bolotinhas pretas, que é o que a gente chama de clinker. Esse materialzinho ele é composto de 4 fases principais. Então elas estão descritas aí, ó. Silicato tricálcico, que é o C3S, também conhecido como halita. Tem o silicato de cálcico, que é o C2S, conhecido como belita. A gente tem o aluminato tricálcico e o ferroaluminato tetracálcico, são o C3A e o C4AF. Essas nomenclaturas simplificadas elas existem justamente porque as fórmulas químicas desses materiais elas são muito grandes, então fica muito ruim a gente ficar decorando todos esses compostos e as suas quantidades. Por isso a gente simplifica para facilitar o diálogo entre nós engenheiros. E aí, como vocês podem perceber, existe uma grande concentração, na verdade, do silicato tricálcico, o C3S, em comparação com os outros. E isso está justamente associado à resistência final do material, tanto a presença do silicato tricálcico quanto do silicato de cálcico. A gente vai tratar melhor disso na próxima aula. Depois que as matérias-primas saem do forno, elas vão para uma região onde elas vão ser resfriadas por meio da passagem de ar na temperatura ambiente. Depois que elas forem resfriadas e elas estiverem estáveis, elas vão passar por mais uma redução de granulometria, um último processo de moagem, que é na verdade o principal procedimento aqui. Esse procedimento ele é muito necessário porque através desse procedimento de moagem a gente vai atingir a granulometria do cimento como a gente conhece, como ele vem no saco. E durante esse processo também é feita a mistura com gesso, fillers, escórias, cinzas volantes e quaisquer outras adições que forem necessárias a serem adicionadas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre energia no processo. Então a gente tem aí duas parcelas de energia, uma que é de energia térmica e outra que é de energia elétrica. A energia térmica, ela é basicamente da parte de secagem, aquecimento e calcinação das matérias-primas, corresponde a 90% da energia do processo. E a outra parcela de energia elétrica, que são os outros 10%, ela é constituída de parcelas de energia que são responsáveis pela moagem do clinker, 4%, moagem das matérias-primas, 2,5%, e operação do forno e do resfriador,
que é 2%, e a gente tem aí 0,5%, que é utilizado em outras regiões da indústria. E como é necessária muita energia para operar essas grandes indústrias, algumas delas elas têm inclusive hidrelétricas dedicadas, né, que são construídas próximas da região da indústria, ou a indústria é construída próxima da hidrelétrica, para suprir a necessidade de energia. E um desses exemplos é a usina de Pedra do Cavalo, na Bahia, que fornece energia para Votorantim. E algumas outras grandes indústrias elas têm investido bastante no coprocessamento de resíduos para você fazer a substituição de combustíveis fósseis por outras fontes de energia, às vezes renováveis, às vezes que utilizam outras matérias que não seriam utilizadas em mais nenhum lugar. Um grande exemplo disso é o processo de utilização de queima de pneus. Então se utiliza bastante os pneus velhos para você gerar energia térmica para fazer a queima da farinha para produzir o clinker. Falando um pouquinho agora sobre os tipos de cimento, então a gente tem todos esses tipos de cimento que estão listados. Vou falar rapidamente sobre eles, começando pelo CP1, que foi o primeiro cimento que foi feito. Ele é o cimento Portland comum. Basicamente ele tem clinker e gesso. Ele já não é mais comercializado nessa forma mais simples, mas historicamente ele foi bastante importante. O que é mais comercializado hoje é o CP2. O CP2 ele é o cimento Portland composto, e ele é composto porque ele tem algum outro material embutido nele, né? Então, o CP2E ele contém escória de alto forno, o CP2Z tem pozolana, o CP2F tem filler calcário. E, bom, além disso existe o CP3. O CP3 ele também é bastante comercializado. Ele tem escória de alto forno também, em um teor mais elevado do que o CP2Z. O CP4 ele é um cimento Portland pozolânico, contém bastante silicativa. O CP5 Ari ele é um cimento Portland de alta resistência inicial. Ele é assim porque normalmente ele é mais fino do que os outros e ele tem um teor menor de gesso do que o que seria utilizado no CP1. O RS ele é o cimento Portland resistente a sulfatos. Tem o BC, que é o de baixo calor de hidratação. Ele tem uma quantidade de clinker mais baixa. E tem o CPB, que é o cimento Portland branco. Ele tem a ausência do C4AF, que é a fase responsável por dar a cor acinzentada para o cimento, por isso ele apresenta a cor esbranquiçada. Agora, comentar um pouquinho sobre essa nomenclatura. Então, a gente tem ali o CP. CP é uma simbologia para cimento Portland. O número que aparece na sequência, ele representa o tipo, né? Então, a gente tem o comum, o composto, o de alto forno, que é o 3, o pozolânico, que é o 4, e o 5, que é o de alta resistência inicial. Depois, na sequência, aparece normalmente uma letra. Quando não aparece é porque já está embutido no tipo, né? A letra representa justamente o tipo de adição que você está colocando. E, por último, muitas vezes aparece também um número, que é a resistência à compressão em megapascal aos 28 dias. Nesse caso é de 32 megapascal. Então, por último, eu vou falar um pouquinho sobre o impacto ambiental na fabricação do cimento por meio de um exercício. O exercício ele fala para você considerar essas três equações de estequiométricas, né? Uma é a decomposição do calcário, uma é a decomposição da argila e a última é uma queima
de um combustível qualquer, genérico, e ele diz que existe uma empresa que ela está querendo estudar qual que é o custo ambiental da produção de 1 tonelada de clinker calcário. E aí a empresa ela foi e passou a composição do clinker. Então a gente tem 55% de halita, 25% de belita, 15% de C3A e 5% de C4AF. Aí existem algumas considerações a se fazer sobre essa indústria. Ela tem um forno de 80 metros de comprimento, 5 metros de diâmetro. Esse forno ele opera a 1200 graus Celsius durante 16 horas do dia, 2 turnos. E no fim do dia, esse forno ele consegue produzir 2.000 toneladas de clinker calcário. A gente vai considerar aqui que o combustível utilizado é o diesel. Ali a gente tem uma fórmula simplificada para o diesel. O poder calorífico de 45 megajoules por quilograma. E ele diz que se for necessário para utilizar a densidade do ar, 1,27, e o calor específico de 1 kJ por quilograma grau Celsius. Ele ainda diz que o ar ele adentra dentro do forno com temperatura de 680 graus Celsius, porque antes ele tinha sido usado para resfriar o clinker que já estava formado. Também existe uma questão aqui que ele fala sobre taxa de renovação de ar, porque na verdade o oxigênio ele vai sendo consumido dentro do forno, né? Então o ar ele vai passando ali por dentro do forno. Ele entra pela câmara de resfriamento, resfria o clinker formado, entra dentro do forno, é utilizado na combustão e o gás que vai sair, que é o CO2, ele vai passando pela torre e vai fazer a pré-calcinação da farinha que está vindo para ser calcinada, né? E aí ele fala que a taxa de renovação do ar é de 30 horas a menos 1 ali. E ele fala que, por efeito de simplificação, é para considerar o sistema estacionário, ou seja, a gente não está tratando nenhuma questão de convecção de gás, nem troca de calor, considerando a velocidade do gás que está ali dentro. Aí ele fornece para a gente algumas massas molares que vão ser necessárias no cálculo estequiométrico mais para frente. E aí ele faz algumas perguntas, eu não vou ficar lendo agora, eu vou lendo à medida que a gente for resolvendo. Então a primeira pergunta, ele fala qual que é a quantidade de combustível necessária para manter o forno ligado para produzir 1 tonelada de clinker. Então, para a gente conseguir saber quanto que a gente precisa de combustível, a gente vai precisar primeiro saber quanto de tempo que precisa ficar ligado para a gente conseguir produzir essa 1 tonelada. Então, se ele fica ligado 16 horas por dia e produz 2.000 toneladas por dia, para produzir 1 tonelada a gente vai precisar de 0,08 horas. E aí a gente precisa saber qual que é a energia que a gente precisa aquecer para aquecer um forno completo por ar, né? Então a gente vai precisar primeiro do volume do forno. O volume do forno pode ser ali aproximado pelo de um cilindro, πr ao quadrado, né? πd ao quadrado sobre 4, multiplicado pelo comprimento. E a gente chega em 1.571 metros cúbicos. E aí a gente sabe bem que a densidade do ar é 1,27, foi dado no enunciado. Aí a gente consegue saber que a massa de ar ela é 1.995 kg. Só que existe ali uma questão da taxa de renovação, que é de 30 horas a menos 1. Então, se a gente pegar a massa que a gente tinha encontrado, 1995, multiplicar pelo tempo necessário para produzir 1 tonelada de clinker e multiplicar isso pela taxa de renovação, a gente vai chegar na quantidade de ar que a gente tem para produzir esse
uma tonelada de clinker, e a gente fica então com 1915,2 kg. Aí a gente usa a fórmula que muita gente conhece por Ki-macete. A gente consegue calcular quanto de energia é necessário para aquecer esse ar para chegar na temperatura de 1200 graus Celsius. Então a gente coloca a massa, coloca o calor específico e a variação de temperatura. Aí a gente chega ali na quantidade de energia de 995,9 megajoules. E sabendo que o poder calorífico do combustível é de 45 megajoules por quilograma, a gente consegue então chegar na massa de combustível necessária de 22,13 kg de diesel para produzir uma tonelada de clinker. Aí a gente pode ir para a letra B, que ele pergunta quanto de dióxido de carbono a gente está liberando com a queima desse combustível, né? Então a gente pega e vai fazer a estequiometria. Na equação inicial que ele mostrava, era uma equação genérica de queima de combustível e a gente sabia que para cada mol de carbono existente a gente tinha 1 mol de CO2 liberado. E aqui a gente tem a equação completa para o diesel, para a fórmula que ele deu, já balanceada. E a gente precisa calcular a massa molar dos compostos, né? Então, do diesel, a gente tem 12 partículas de carbono multiplicado pela massa molar, que também é 12, somado com 24 hidrogênios, que a massa molar é 1, a gente resulta em 168 gramas por mol. Da mesma forma, o dióxido de carbono, a gente tem uma molécula, um átomo de carbono multiplicado por 12, que é a massa molar do carbono, mais dois átomos ali de oxigênio, e a massa molar do oxigênio é 16, a gente chega em 44 gramas por mol. E, bom, aí a gente sabe que a massa obtida, ela é os 12 mols de CO2 multiplicado pela massa molar do dióxido de carbono, dividido pelo 1 mol de diesel, multiplicada pela massa molar do diesel, que é 168. E aí a gente, efetuando as contas, a gente vai chegar que a massa de CO2 liberada durante o processo de queima do diesel é de 69,49 kg. Nessa próxima pergunta, ele fala que considerando a composição dada, é para a gente fazer um estudo da quantidade de óxido de cálcio que vai ser necessária para formar essa 1 tonelada de clinker. E por que disso? Né? Porque no fim das contas o que produz CO2 é a queima do CaO. Então, fazendo esse estudo, a gente precisa pegar cada uma das fases e fazer uma análise de cada uma delas separadamente. Vamos começar falando do C3S, depois a gente vai e faz o restante das outras fases, né? Então, considerando aqui só o C3S, a gente tem que a fórmula dele completa é CaO3SiO2. Ou seja, se a gente pegar e olhar, a gente tem 4 mols no total. Desses 4 mols, só um deles é de CaO. Então, a gente pode pegar e dividir a massa total de C3S por 4, que a gente teria a quantidade de CaO. Mas o que é a massa total de C3S? A massa total de C3S é 55% do clinker. E a gente sabe que a gente está falando de 1 tonelada de clinker. Então, seria 55% de 1 tonelada dividido por 4, e a gente chega ali na massa de CaO do C3S, que é 137,5 kg. E a gente pode repetir esse mesmo procedimento para todas as outras fases, C2S, C3A e C4AF. A gente chega que a massa de CaO necessária para produzir 1 tonelada de clinker é 268 kg para essa composição. Aqui no próximo item,
ele já está pedindo justamente quanto que é a quantidade de dióxido de carbono que foi liberado na queima do calcário para produzir o CaO que a gente calculou no item anterior, né? Então, ele fala que note que para a gente produzir 1 mol de CaO, a gente também produz 1 mol de CO2, né? Pela estequiometria. A gente faz o cálculo das massas molares dos compostos, chegando que a massa molar do CO2 é de 44 gramas por mol e do CaO é de 56 gramas por mol. E assim a gente consegue descobrir qual que é a massa de CO2 multiplicando um fator, né, que é o fator representativo das massas molares, pela massa de CaO, e aí a gente chega ali que a massa de CO2 liberado com a queima de calcário é de 220,14 kg. Aqui nesse item, ele está pedindo para a gente fazer algumas considerações sobre a pré-calcinação. Então ele fala que de 1.600 kg de farinha que entram no pré-calcinador, saem 1.000 kg da mesma, né? Ou seja, uma parte é liberado na forma de CO2. Então a gente precisa saber quanto de farinha que a gente tinha, no nosso caso, para produzir 1 tonelada de clinker. E, na verdade, a massa de farinha nada mais é do que a soma da massa de CaO, perdão, da massa de clinker final, somado com a quantidade de CO2 que foi liberado para a atmosfera. Então, a gente tem aí 1.000 kg somado com 220, a gente tem a massa de farinha de 1.220 kg. E aí, para a gente obter a massa de CO2 correspondente, a gente precisaríamos descobrir quanto que é, na verdade, a massa de farinha, né? Para isso, a gente pegaria aqueles 1.000 kg que saem e dividimos por 1.600 e multiplicamos pela massa de farinha que está saindo, que está entrando no forno, né? E, bom, para a gente saber a quantidade de CO2, a gente pega a parte restante, ou seja, faz 1 menos isso, e a gente consegue encontrar a massa de CO2, 457,55 kg. Aí, para terminar, ele só pede para a gente fazer o cálculo da pegada de CO2 para essa 1 tonelada de clinker. E ele pede para a gente considerar a situação em que o forno é a combustível e uma outra em que o forno é elétrico. Fazendo com o forno a combustível, a gente só soma as coisas, divide pela quantidade de clinker que foi produzido, que é 1 tonelada, a gente chega em 747,18 kg por tonelada. Se fosse um forno elétrico, a gente não teria a parte da queima dos combustíveis fósseis, ficaríamos com 677,69 kg por tonelada, um pouquinho a menos. E aí aqui ele faz algumas considerações, né, que foram cometidos muitos erros. Não foi considerada a presença de outros gases além do oxigênio no ar. A velocidade e a convecção do ar não foi considerada na troca de calor. Não foi admitida nenhuma perda de energia de qualquer tipo. E também que a composição do clinker ela é incerta. Não só do clinker, né, a do combustível também é bastante incerta. E os cálculos que nós fizemos aqui, eles não são conservadores, gente. De jeito nenhum eles são conservadores. Eles, na verdade, eles são muito simplistas, né? E, bom, a quantidade de CO2 que é liberada pode ser bem maior do que essa, mas mesmo sendo um cálculo simplista, a gente consegue ter uma estimativa aí bastante razoável e perceber que os valores eles são bem altos. O custo ambiental para se produzir cimento é muito alto. Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!